Olá, queridos amigos, mais uma vez todos sejam bem-vindos a nosso programa, nosso esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos no contexto da lição do discipulado e o título da lição número 7 é Jesus e os excluídos sociais. Está conosco para comentar esta lição o pastor Emílio Abdala, que é evangelista e também missão global da União Central Brasileira. Ok, é um prazer estar com você mais uma vez. Também está conosco o pastor Everon Donato, quem é o diretor de Ministério Pessoal e coordena as ações discipuladoras aqui na Divisão Sul-Americana. Bem-vindo. Olá, pastor. Uma alegria estar mais uma vez aqui. Vamos começar com uma oração. Pastor Everon, por favor. Querido Deus, nós rogamos a Tua presença para a recapitulação da lição desta semana, que as verdades ali destacadas encontrem lugar em nosso coração e nas nossas ações, em nome de Jesus. Amém. Uma noite cheguei ao hotel na cidade onde estava fazendo um evangelismo pela Semana Santa. E ao enxergar pela janela desde o andar número 12, observei que na praça um grupo de moradores da rua se preparavam para descansar. De repente, chegou um automóvel azul. Duas pessoas saíram do carro e abriram a mala. E imediatamente tiraram uma panela e alguma sacola. Depois entendi que eram voluntários que tinham esse ministério de distribuir sopa e pão de noite para as pessoas que moravam nas ruas. No dia seguinte, comentei com os responsáveis do hotel sobre o que vi aquela noite. E um deles me disse, muitos desses moradores já foram retirados da rua e agora são parte de uma comunidade cristã. Inclusive, aqueles que estavam repartindo o pão e a sopa aquela noite, um deles foi reconhecido como um dos que estavam morando ali e agora não mais estavam sendo agora recuperados para a vida da vida normal em aquele lugar. O foco da lição desta semana é entender a ordem de Jesus de discipular a todas as pessoas sem exceção. Jesus se interessou especialmente pelos excluídos da sociedade e os ajudou de uma maneira extraordinária. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a tomar dois assuntos para considerar nesta parte da compreensão. Em primeiro lugar, os excluídos da sociedade e, em segundo lugar, nós vamos falar um pouco como Jesus tratou aqueles excluídos da sociedade. Quem eram aqueles excluídos? Como é que Jesus os orientou a ter ações específicas em favor deles, pastor Everon? Bem, esses excluídos, eles estão aqui descritos em Mateus no capítulo 25. Eu acho que vale a pena darmos uma lida aqui, capítulo 25, verso 35 em diante. Eu vou destacar alguns versos, quando Jesus disse assim, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E o verso 40 diz assim, ao que lhe responderá o rei, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E o verso 46 é o verso-chave aqui, para aqueles que não fizeram, que não atenderam aos excluídos, o texto diz assim, irão esses para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Para Deus, as questões sociais, elas são a base do juízo. E é interessante você perceber que um verdadeiro discípulo, ele não esquece que ele precisa levar o evangelho, ele precisa atender às necessidades daqueles que estão à margem da sociedade. São os considerados excluídos. E hoje nós temos muitas pessoas que são consideradas assim, os excluídos, à margem da sociedade. Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, os moradores de rua, os estrangeiros. O texto está falando dos moradores de rua, aparecem, né? Sim, dos prisioneiros também. Sim. O texto está falando daqueles que não têm roupas para vestir. Sim. Também poderíamos incluir aqui as pessoas com enfermidades contagiosas,
Poderíamos colocar aqui também Os estrangeiros. os estrangeiros, as tribos específicas que estão por aí hoje, crescendo de maneira alarmante, de várias maneiras. Então, o que nós podemos concluir aqui é que essas pessoas excluídas, elas precisam ser atendidas por aqueles que se denominam cristãos ou discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não podemos ser omissos. Eu vejo aí também João 8, 1 ao 11, a fala dos que têm problemas morais, são excluídos, né? Aquele teve esse caso, vamos excluir, né? E também tem aqueles que têm problemas mentais. Esses pessoal que têm muitos problemas com essas dificuldades mentais, também são excluídos. Ninguém mais considera para nada, Qualquer né? pessoa que esteja à Tem margem... o síndrome do Down, enfim, etc, etc. Temos também os furtadores. Eles estão nas cárceles, né? Quem quer se juntar com eles? Ninguém se quer aproximar. Não, ele que... E esses excluídos são um grupo especialmente considerado por Deus, né? Em aquele dia. Eu estava na cárcere, eu fiz, e você não me visitaste. E eu estava nu, era pobre, morador de rua, não tinha que comer, era um estrangeiro, um forasteiro. Enfim, aí está esse reconhecimento que a Bíblia faz de cada um deles. Agora, como Jesus tratou esses casos, pastor Abdala, esses excluídos ali? Interessante que esses excluídos, havia um grupo também que eram quase os estigmatizados, porque eles quebraram algumas regras, uns padrões de comportamento da sociedade, e essas pessoas eram evitadas. Na Bíblia, por exemplo, a gente conhece a história de Zaqueu, que era um indivíduo estigmatizado pela sociedade. Ninguém se aproximava dele pelo que havia feito. A mulher samaritana é um caso como esse. O Évero mencionou aqui, por exemplo, um leproso. Quem se aproximava de um leproso? Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Ele põe a mão na cabeça e diz, quero, fique limpo. E dentro dessas pessoas excluídas, estigmatizadas, nós temos também alguns grupos de pessoas que a igreja evita se aproximar. Por exemplo, os profissionais do sexo, as prostitutas. Pensem, por exemplo, nessas tribos urbanas que estão por aí, os emos, os góticos, os metaleiros. Nós geralmente evitamos essas pessoas. Além desses outros já mencionados como os prisioneiros e outras classes de pessoas. Mas o que o Senhor Jesus Cristo faria se ele estivesse em nosso meio aqui? Primeiro, ele não seria preconceituoso para com essas pessoas. Ele se aproximaria dessas classes que eram excluídas. Ele diria, os sãos não precisam de médico, não é? Os doentes precisam de médico. Um outro ponto importante é ir onde eles estão, não esperar que eles venham até nós. Nós temos que encontrá-los exatamente no terreno. Eles não vão vir, né? Exato. A igreja, eles não vão vir à nossa casa. Muito poucos vêm. A gente tem que ir para lá. Exato. Tratar essas pessoas com respeito, com bondade. Mas eu resumiria isso no sentido que nós, cristãos, temos que transpor essas barreiras. Existem muitas barreiras que separam os cristãos desses excluídos, essas pessoas estigmatizadas. E a primeira barreira que nós devemos cruzar, transpor, como o Senhor Jesus Cristo fez, as barreiras intelectuais. Não é? Muitas vezes há pessoas que nós temos preconceito, por exemplo, dos ricos, de algumas pessoas. Há pessoas que têm. O Senhor Jesus Cristo transpôs as barreiras intelectuais e alcançou Nicodemos. Ele transpôs as barreiras morais e ele foi atrás daquela mulher samaritana, uma mulher de baixa reputação, ali no poço de Jacó. Ele transpôs as barreiras raciais e ele foi atrás da mulher sírio-fenícia. Então, o cristão hoje tem que transpor essas barreiras. Então, ir onde eles estão, no terreno deles, não tratá-los com preconceito e procurar atender as necessidades dessas pessoas. Eu vejo em João, capítulo 4, versos 5 ao 32, se vocês querem revisar depois, que Jesus seguiu alguns passos, especificamente quando falamos daquela mulher samaritana. Quais foram esses passos para poder atender e poder se aproximar dessas pessoas que eram rejeitadas pela comunidade? Esses são os passos que nós definiríamos como o método de Cristo, né? Falando sobre o método de Cristo, Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, página 143, ela diz assim, unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Qual era o método de Cristo? O Salvador misturava-se com os homens,
como uma pessoa que lhes desejava o bem. Então, a primeira coisa, ele estava com eles, ele não Ele se escrevia misturava, cartas se para aproximava eles. dessas pessoas, né? Ele estava em meio deles, não é fácil, né? Jesus não procurava evitar essas pessoas, mas ao dia- contrário, Jesus ia onde elas estavam, como disse o pastor Abdala, né? Depois o texto diz aqui que Jesus manifestava simpatia por essas pessoas, elas não se sentiam rejeitadas, desprezadas. Depois ministrava-lhes as necessidades. Haviam necessidades, quais eram elas? Essas necessidades eram supridas. Granjeava-lhes a confiança. Depois que as necessidades eram supridas, agora Jesus tinha confiança dessas pessoas. Ordenava então, por último, segue-me. Então, antes de fazer um prosélito, antes de fazer um discípulo, Jesus atendia essas pessoas. Jesus ia onde essas pessoas estavam, ministrava essas pessoas, como alguém que realmente tinha interesse por elas, desejando-lhes o bem. E então essas pessoas eram alcançadas, eram transformadas. É mais ou menos como aquela parábola das dracmas, né? Você vê que aquela mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas, perdeu uma, mas ela envidou esforços para ir em busca da única que estava perdida. O texto bíblico diz que ela diligentemente procurou a dracma que estava perdida. Os excluídos sociais são como essa dracma que estava perdida. E nós precisamos, com diligência, procurar essas pessoas. E diligência significa que nós precisamos procurar com zelo, com cuidado e com pressa a cada uma dessas pessoas. Esse é o papel de um fiel discípulo do Senhor Jesus. Amém. Há uma outra maneira de ver essa passagem de João 4. Há um comentário interessante lá no comentário bíblico adventista que delineia uma estratégia muito interessante que de repente pode ser aplicada não apenas a esses excluídos, mas a outras classes de pessoas também. No caso da mulher samaritana, quando o Senhor Jesus Cristo vai se encontrar com ela ali, a primeira coisa que ele faz é despertar, chamar a atenção dela. Não é? Ele diz, dá-me de beber. Ela diz, mas como pode um homem, você sendo um homem, pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Ele desperta, primeiro, chama a atenção. As mulheres naquele tempo eram excluídas também, né? Segundo passo, ele cria o interesse. Ele diz assim, quem beber, aliás, o segundo, ele desperta o interesse, ele diz assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você que me pediria, eu te daria água viva. E ela diz, Senhor, quem és tu? E não vas a ter mais sede, né? O passo seguinte, ele cria desejo. Então ele diz o seguinte, quem beber dessa água aí, vai ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. Desperta o desejo. O ponto seguinte, ele provoca a convicção. Ela diz, Senhor, então me dá essa água. Só que eu dou, chama seu marido. Eu não tenho marido, é verdade, você não tem, porque você já teve 4 e o que você está com ele agora não é seu marido. E ela percebe que está diante de alguém que lê a sua alma. E o passo seguinte é provocar a ação. Então, da mesma maneira, ao trabalhar com essas classes, nós podemos despertar o interesse, incitar o desejo nessas pessoas, atender a necessidade dessas pessoas, provocando a convicção e também apelando essas pessoas para que adotem o estilo de vida cristão, ou seja, que aceitem Jesus como Salvador e o siga como um discípulo dedicado. Vamos a passar agora à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. A maioria desses ministérios em favor dos excluídos precisa de várias mãos para levar avante essa missão. Não apenas uma pessoa faria sozinha. Nós precisamos nos interessar um pouquinho mais. Eu estou tomando minha própria decisão agora. Eu queria, depois desta lição, me levantar e acompanhar um grupo de pessoas para visitar as cárceres. Como eu tenho que viajar um pouco seguido, então, às vezes que eu esteja nessa cidade, vou querer me unir a esse grupo de pessoas que tem um ministério em favor dos excluídos que moram nas cárceres. É uma decisão que eu gostaria de tomar. Em segundo lugar, podemos separar um valor de nossos ingressos para apoiar essas missões. Talvez há alguém que pode fazer melhor, tem um dom para isso, e eu fui fazer por outro lado, mas podemos também participar com algum valor
para esses projetos. Vamos a passar à quarta parte do nosso esboço, que é a criatividade. A iniciativa em favor dos excluídos começa no coração de Deus. Em seguida, Deus coloca um sentimento de amor por essa missão. Deus levanta homens e mulheres para lavar as feridas dos sofredores. Jesus veio alcançar as maiores profundidades de angústia e miséria humana. Que santa alegria invadia seu coração quando via corações se abrindo a Ele. Deus honra os seres humanos que têm o privilégio de ser participantes das bênçãos de seu reino e vão ao encontro daqueles que estão nessa situação. Ora comigo para que Deus possa nos usar como instrumentos de salvação. Eu acho que Deus está tocando o coração da igreja, não de grupos apenas, de uma pessoa. Se você sentiu-se tocado por essa lição, levante o nome de Jesus, reúna-se com um grupo de pessoas, escolha um ministério, um grupo de pessoas excluídas e vamos trabalhar em favor deles com o coração de Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Nos dás o privilégio de ser instrumentos nas mãos de Deus para alcançar esses lugares, essas pessoas com o Evangelho de salvação. No nome de Jesus. Amém, Senhor.